Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala é Diogo e aqui é mais um Respondendo Caixinha no YouTube. E a pergunta de hoje é sobre o edifício Galeria, que eu até uma vez num vídeo chamei de edifício garagem, mas não, é o edifício Galeria. E a pergunta é justamente sobre vacância, monoativo e ativos passivos. Principalmente o seguinte, existe oportunidade no mercado fora de São Paulo? Bom, vamos falar dos monoativos, principalmente o edifício Galeria, é um edifício que todo mundo conhece, está no centro do Rio. A gente pode falar de outros edifícios que, por exemplo, estão em Brasília, que também tem sofrido bastante monoativos, alguns monoinquilino ou multi-inquilino, isso faz pouca diferença, e se tem lugar. A grande questão é o seguinte, Brasília é um lugar um pouco complicado de se analisar, porque depende muito do governo. O governo toma as decisões, e não é decisões econômicas, e sim decisões políticas, é bem complicado. Agora vamos falar do Rio. O Rio já tem historicamente uma vacância muito alta, então vamos pegar o exemplo do edifício Galeria e vamos usar ele para explicar qual que é essa questão. Bom, vamos primeiro falar de vacância. A vacância fora de São Paulo e até em São Paulo, em regiões não nobres, está alta. E esse movimento não deve ser de curto prazo, deve demorar aí essa barriguinha de aumentar um pouquinho e cair. A gente imagina que demore por volta de 2 anos. Então, mais 2 semestres subindo, mais um semestre para estabilizar, 2 semestres, depois volta a cair, para a gente ter o parâmetro que a gente tinha em 2019. E no parâmetro de 2019 já existia uma vacância relativamente alta, então vai subir vacância para cair. E essa velocidade dessa barriguinha ou dessa questão de aumentar e depois cair a vacância vai depender também muito da nossa economia. Se a nossa economia acelerar, a gente pode ter esse tempo mais curto. Então, a previsão, por exemplo, do Rio de Janeiro, nos próximos 3, 4 anos, eu não vejo uma previsão muito otimista. Mas mesmo assim não significa que eu não acredito que, por exemplo, por estar muito barato, o preço do metro quadrado já está sendo negociado a um valor um pouquinho mais acima, que inclusive o ativo está sendo negociado. Então sim, pode ser uma oportunidade. Mas vamos supor que você quer uma oportunidade de realmente sair com um ganho de 40%, 50%. Então, para ter isso, você tem que fazer uma alocação. Então, com isso, a economia tem que melhorar. Então, analisando o Rio de Janeiro, eu acho que a gente poderia pensar numa melhoria depois de 2 anos para 4 anos aí. E é claro, a gente depende um pouco da economia do petróleo. Se o pré-sal realmente começar a injetar mais dinheiro e virar uma grande alavancagem para o Rio, isso seria bem positivo para esse mercado. Então, isso é um detalhe que a gente tem que avaliar. O segundo detalhe são os monoativos. Os monoativos, apesar de estarem meio que sendo comidos por grandes FOFs, pode ser uma boa ideia também. Um ativo entrar e achar um comprador ali num preço que é o caso do, por exemplo, presidente Vargas. Mas mesmo assim, não necessariamente é bom para todo mundo, e sim bom para quem estava participando do FOF que tem. Então, os monoativos agora, você começa a ter uma oportunidade dependendo do fundo que está comprando junto com você. Então, a grande questão é, você pode sim comprar pensando no longo prazo, mas você tem que começar a olhar os investidores e os outros FOFs, né, que estão junto com você nesse ativo para você não ser engolido e estar num ativo diferente. Então, primeira questão, a vacância, a gente já comentou, não é muito animadora. Monoativo, agora está cada vez ficando mais escuro. E gestão passiva é uma questão que baixa a taxa de administração e, se for feita de forma muito inteligente, pode sim gerar ganhos contínuos e ser um bom ativo. Mas normalmente a gente tem associado justamente a esses ativos passivos, monoativos e alguns ativos que não deram tão certo, você associou o passivo a ruim. Mas isso não necessariamente é uma realidade. Então, em resumo, o que eu quero falar? As perspectivas para monoativos não são legais, para gestão passiva também não são muito boas, porque a gente tem agora essa questão de vários FOFs comprando e entrando, inclusive mudando a própria gestão, o que pode ser positivo ou negativo. Então, fica difícil você entrar
e tomar uma decisão, porque agora você não está competindo com pessoa física, você está competindo com institucional. Então isso complica tanto para a gestão passiva quanto para monoativos. E falar de vacância, vacância é economia, e a economia a gente sabe como está. A gente tem uma perspectiva melhor, mas mesmo assim é uma coisa que a gente tem que andar em ovos, né? Bom, essa aqui é a minha opinião sobre a sua pergunta. Faça mais perguntas aqui embaixo e deixe seu comentário aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e seja membro, beleza? Diogo, canal FI Fácil.